Tá no ar o Go Game, o programa para quem gosta de videogame e quer ficar sabendo mais sobre os jogos. Aqui a gente mostra gameplay, curiosidades e a gente sempre tem a opinião de um especialista. E no programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre esse prólogo que a Konami lançou para acalmar os fãs de Metal Gear. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes funciona como um prólogo do tão aguardado The Phantom Pain. Apesar de curto, o jogo acompanha Big Boss pela primeira vez em um mundo aberto repleto de possibilidades e com jogabilidade acessível. E para saber um pouco mais então desse novo Metal Gear que eu recebo no programa de hoje, Maxon Lima, redator do Game TV, a parte de games do portal Play TV. Maxon, a primeira pergunta, lógico, em relação à expectativa da galera, né? Muita gente estava esperando, lógico, o novo Metal Gear, a Konami anunciou The Phantom Pain, e aí lança, antes do The Phantom Pain, esse jogo que, na verdade, é uma espécie de prólogo, é um gostinho do que vai vir por aí, talvez uma, a gente chamando de demo de luxo, digamos assim, né? Porque você paga para jogar praticamente uma demo, mas é esse o caso. O que se trata, então? Como você poderia definir Ground Zeroes? Ficou muito confuso, assim, quando foi anunciado o Ground Zeroes, depois o Phantom Pain teve aquela trollada do Kojima lá na E3, que ninguém sabia o que era e tal, e depois descobriram que era mesmo Metal Gear. E aí não ficou muito claro, depois eles foram explicando aos poucos, e aí, com o próprio Kojima, que é bastante atuante em redes sociais, assim, ele deixou bem claro que é exatamente isso, é uma introdução, um prólogo, né, uma demo que seja, do Phantom Pain, do que está por vir. E é bem interessante pra gente sentir todas as diferenças que esse novo Metal Gear de mundo aberto vai propor. Em termos de história, que é uma coisa que fãs de Metal Gear gostam e prezam muito, gostam muito dos personagens e tal, talvez seja um aspecto um tanto quanto decepcionante, porque a gente já conhecia. Ele desenvolve algumas coisas, claro, ele muda bastante o lance da contar só a história através de cutscene, ele conta bastante no jogo, que é um tanto quanto novo pra série, porque é uma série famosa pelas cutscenes longas e esse aspecto mais cinematográfico e tal. E no final, assim, na real, a gente ficou sabendo que foi um pedido mesmo do alto escalão da Konami, que chegou no Kojima e, então, vamos lançar esse capítulo inicial de uma forma diferente para que as pessoas se preparem, porque a gente não tem nenhuma data certa ainda, né, pro Phantom Pain. Então, eu acho que dentro de todos esses requisitos, assim, todos esses poréns, ele cumpre o seu papel, assim. Antes de se aventurar em Ground Zeroes, é recomendado que você jogue outros jogos para entender melhor a história. São eles Snake Eater, Portable Ops e Peace Walker. Todos esses jogos desenvolvem a história do protagonista, Big Boss. I'm in front of the prison camp. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh? E realmente essa questão do mundo aberto é algo diferente dentro da franquia, né? Assim, e como ficou, na verdade? Porque tem essa possibilidade de você terminar o jogo de maneira bem rápida, digamos assim, você jogar de uma maneira mais objetiva e também ter algumas diferenças, assim, ter mais exploração dentro desse ambiente aberto, ter algumas coisas diferentes, assim. O que você achou? Funcionou? Funcionou, cara. Ele é muito parecido com muitas outras coisas, mas ainda tem muito de Metal Gear ali, se você quiser ir mais a fundo. Ele é basicamente uma base militar, o acampamento Ômega, que você explora ele das mais diversificadas formas e muito de acordo com como você quer abordar cada situação. Então é bem simples, mostra o Snake chegando lá, tem aquela cutscene longa que a gente é apresentado um novo grupo de militantes, que são aqueles XOFs, liderados por aquele Skullface, que é um cara com a cara queimada, mostra aquele longo vídeo, o Snake chegando lá, e ele tá atrás do Chico, que é um cara que foi capturado da base dele. Então mostra o Snake chegando nessa base e ele tem que resgatar esse menino, que a gente conheceu bem ele no Peace Walker. Então, esse é o objetivo, do ponto A ao ponto B, e a partir daí tudo é novo. Essa base é explorável, então? Completamente. Ele é um mundo aberto relativamente grande, que tem bastante coisa escondida. Cada vez que você joga, dá pra você assumir um caminho diferente. Eu terminei 3 vezes. A primeira vez eu terminei em 2 horas e pouco, porque eu explorei bastante, fui bem stealth.
mas eu tentei acelerar e consegui acabar em um pouco mais de 20 minutos. Então existem jeitos diferentes de jogar. Então assim, essa jogabilidade está bem tranquila. Então, você falou até que, claro, a franquia tem um histórico aí de ter uma curva de aprendizado um pouco mais difícil. Os caras amenizaram dessa vez. Sim, se você, mesmo os fãs mais de longa data da série vão sentir esse tipo de coisa, vão sentir de cara, assim. E de cara, assim, o Snake ele não tem aquela esquiva pra frente dele, ele não tem aquele GPSzinho com a marcação do posicionamento dos inimigos, com o campo de visão dos inimigos, não tem nada disso. Como o jogo se passa bem antes de tipo Metal Gear 1, Metal Gear 2, que é mais recente no futuro, em termos de tempo, o equipamento do Snake é mais precário. Se você jogou Peace Walker, o Snake Eater, você sabe, o silenciador dele quebra, ele não tem, tipo, o localizador dos inimigos é mais em tempo real, ele precisa de um aparelhinho na mão, você pode inclusive baixar um aplicativo no celular e ver o posicionamento no mapa disso, mas é mais visual, você usa o seu binóculo e você vê onde eles estão, você ouve, você meio que tenta acompanhar a rota deles. Stealth e ação também, né? Consegue ter os dois tipos? Ah, sim, você pode pegar um jeep e sair atropelando todo mundo e tentar chegar no ponto lá, tem até que é uma coisa nova, né? Você poder entrar em veículos, em tanques de guerra. Você pode descobrir interrogando um cara que tem um jeep cheio de C4, você pode gerar uma armadilha e explodir tudo. Você pode usar umas metralhadoras antiaéreas que tem lá também. Ou então você pode pegando um cara, por vez, escondendo os corpos no mato, interrogando para descobrir um caminho de fuga melhor. Tem muitas abordagens diferentes. Maxon, a Fox Engine, que é esse motor gráfico novo aí do estúdio do Kojima, é algo que eles já vem anunciando há um tempão, os caras estão trabalhando faz bastante tempo, os caras adaptaram para vários jogos diferentes, mas é claro que foi feito praticamente para Metal Gear, né? E aí, quais são as diferenças que ela traz? Você já conseguiu sentir? Ele tem para todas as plataformas, né? PlayStation 3, Xbox 360, todas, quase todas. PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Eu joguei no PlayStation 4 e foi um absurdo. De cara, assim, muito impactante o visual dos personagens. Todos os aspectos técnicos é bem impressionante. Eu não vi nenhum tipo de engasgo, com muita coisa acontecendo, gente atirando, coisa explodindo, eu correndo lá no meio com chuva. Uma das coisas legais dessa versão em português é que tá tudo em português brasileiro. É uma tradução boa, porque ele não tem tanto texto assim, não tem mais aquelas longas conversas em codec, mas ele tem 11 páginas de resumo do Peace Walker, do Portable Ops, antes para você não entrar ali jogado no meio. Então é legal ler, porque realmente ele tá no meio de uma conclusão ali. Você vê um Snake, ele já construiu aquela base de militares sem pátria lá no meio do Mar de Cuba. Ele está no meio de um confronto ali, de resoluções de grandes coisas. Ele está atrás da paz, que ninguém sabe se é a vilão, se não, uma gente dupla, tripla que ele está atrás dela. Então é bom dar uma lida e o português ajuda, facilita para quem não tem o domínio do inglês. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Bom, Maxon, vamos para as considerações finais. Então, resumidamente, Ground Zeroes é um jogo que te agradou? Ou então um pseudo-jogo que te prepara bem para o Phantom Pain? Fica essa dúvida, né? Se eles tivessem liberado essa demo, certamente não teria esse monte de coisa extra, essas missões e tal, mas daria para você sentir todas essas mudanças, né? Então, assim, pensando por que acontece isso mesmo, né, do tipo, foi um pedido feito, o Kojima não quis fazer, ele teve que fazer, lançar esse capítulo, eu acho que é o melhor que foi o melhor que ele pôde. Ele já vem com um preço reduzido, ele não é um full price de jogo $60 e tal. Então, é difícil responder essa pergunta, cara, porque quem gosta de Metal Gear já jogaria e já não precisaria de nada para pegar o Phantom Pain. Então, ele é feito para fãs, ou ele é feito para tentar trazer novas pessoas, funciona nesse sentido, mas essas pessoas novas não entendem da história, e a história já está tão profunda, e meio que vai para os finalmente de um dos personagens mais icônicos dos videogames. É meio confuso, cara, mas
sei lá, se tiver oportunidade, para sentir esse poderio gráfico dessa Fox Engine, que espero que seja usado em outros jogos da Konami, tipo Silent Hill. Porque é muito impressionante e flui muitíssimo bem. Não é o Metal Gear que a gente conhece, ao mesmo tempo que tem muitas coisas novas, ao mesmo tempo que tem misturado com coisas antigas. Então é meio confuso, mas que pelo menos a gente vai chegar no Phantom Pain agora familiarizado a esse novo Metal Gear de mundo aberto que pelo menos pra mim deixou meio ressabiado, assim, mas que, pô, o Ground Zeroes provou que o Kojima ele é atual, ele consegue se atualizar e ele não é alheio ao que acontece nos videogames hoje. Então eu acho que Metal Gear continua extremamente relevante e o Ground Zeroes mostra isso, que é importante, e que vem a Phantom Pain, cara, não vejo a hora. Tá certo, então, Maxon, obrigado pela participação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Go Game pra você. Pois é, a gente conferiu no primeiro bloco Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, jogo que funciona como um prólogo de The Phantom Pain, novo título da franquia criada por Hideo Kojima. E se você quiser conhecer um pouco mais a obra desse grande mestre dos videogames, dá só uma olhada nessa lista de jogos que a gente selecionou para você. Foi o Go Game de hoje. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, entra lá no playtv.com.br/games e segue a gente no Twitter também, no @GoGamePlayTV. Lá você fica sabendo tudo que rola por aqui e ainda pode sugerir um game que você quer ver no programa. Até semana que vem. Tchau!